Queria agradecer a participação aqui de todo mundo, o auditório hoje aqui cheio. Estou vendo que o pessoal do streaming também tem muita gente conectada agora, 9 horas da manhã. Então, gostaria de agradecê-los, né, de estar aqui hoje com a gente para mais um workshop. Hoje a gente tem uma pauta aí bastante extensa, então a gente vai tentar se organizar aqui muito bem para dar tempo da gente abrir para perguntas e respostas também de cada tema. Só uma breve abertura aqui com vocês. Acho que até para quem não me conhece, eu sou Daniela Osaka, eu trabalho na área de relacionamento com clientes, também sou responsável pela transição externa, que vai acompanhar vocês aí nos projetos, nos próximos projetos da casa. Recentemente, a gente colocou no ar um site, b3.com.br/clientes. O site está começando agora, né? Isso veio, eu olhando aqui a carinha de vocês, veio muito forte depois da entrada do IPNV2. Né? A gente tinha um site vivo de conteúdo. Quando a gente tirou o site do IPNV2 do ar, muitos de vocês nos pediram, falaram, poxa, acho que vale a B3 investir numa iniciativa como essa, né? E colocar um lugar, principalmente, que facilite na comunicação com os nossos vendors, com a equipe de tecnologia que fica lá fora, né? E também fluir a informação dentro de casa. O site é novo, então a gente teve que colocar aí, confesso, às pressas, né? Então, muita coisa nele vai mudar, a gente conta também com o feedback de vocês. É extremamente importante vocês passarem para a gente, olha, faz sentido colocar isso, faz sentido colocar aquilo. A ideia é que a gente mantenha vivo, que coloque os conteúdos de especificações técnicas, que a gente tenha as agendas lá. A ideia é que seja um site que vocês consigam olhar tudo o que está acontecendo na B3, né? As iniciativas e projetos que estão em andamento, tá bom? Outro ponto que eu gostaria de também falar para vocês, ainda com relação ao site, a gente começou com um roadmap, né? Uma iniciativa aí do mercado, junto com a B3. A gente expôs os próximos projetos dos próximos 18 meses. Né? Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os projetos do segundo semestre de 2018. Provavelmente até o final do ano, provavelmente não, a gente vai fazer um outro workshop como esse para falar do próximo semestre de 2019, né? E a ideia é que a gente tenha cada vez mais esses fóruns, né, de comunicação para a gente apresentar os produtos e também falar um pouquinho sobre dúvidas técnicas, operacionais e tudo mais. A nossa pauta de hoje, a gente vai entrar, né, com a explicação técnica sobre os produtos que estão nesse semestre de 2018. Depois a gente fala sobre o terceiro pacote de melhorias da nossa clearing. Em seguida, o Core 1, PCO de alocação. E em cada sessão dessa, a gente vai abrir para perguntas e respostas. Se por alguma eventualidade a gente não conseguir tratar todas as perguntas aqui nesse fórum hoje, a gente coloca aí à disposição também a transição externa dos projetos. A gente está entrando agora com os times aqui da B3 e também com o mercado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem anotadas aí, passa para a gente depois, que depois a gente tenta auxiliá-los. Lembrando que hoje a gente tem a participação dos participantes da B3 e também dos vendors, tá? Então, algo que a gente está colocando daqui para frente, a gente quer que cada vez mais os vendors se aproximem das nossas comunicações, justamente porque a gente entende que facilita, né, na implementação das novas features de sistemas, né, e projetos também. Tudo bem? Então, agora passo a palavra para a Marielle, de produtos. Ela vai tratar sobre o empréstimo de BDR. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Marielle, eu sou gerente da área de Cash Equities aqui da B3. Eu vou falar desse novo produto que estamos implementando e que ele tem, né, é um ativo novo que a gente vai disponibilizar no empréstimo, o BDR, e ele não vai ter não vai gerar nenhum tipo de alteração nos procedimentos da B3 para empréstimo. Então, todo o ciclo de contratação, renovação, liquidação, enfim, alteração vai continuar exatamente como é hoje, né, dado que vai ser simplesmente um novo underline lá para empréstimo.
Esse ativo, né, por questões regulatórias, ele só pode ser negociado entre investidores qualificados. Então, um ponto, né, que os participantes executores vão ter que observar é que o tomador sempre vai ter que ter essa característica de investidor qualificado, né? Nós não vamos controlar aqui na B3, vai ser como no mercado à vista, vai ser uma responsabilidade do participante executor observar essa questão e não deixar que investidor não qualificado tome esse ativo emprestado. Uma outra alteração que vai ter, assim, a única coisa que difere basicamente do empréstimo de ações e outros ativos é o tratamento dos eventos corporativos, né? Os eventos corporativos que forem financeiros ou que tiverem alteração do ativo objeto e esse objeto negociar na B3, ou que não tiver alteração do ativo objeto, eles vão ser tratados pela B3. Nós vamos dar o tratamento equivalente. Porém, direitos de subscrição, os eventos voluntários ou o que tem alteração do ativo objeto e o ativo objeto não seja negociado na B3, nós não vamos tratar. Então, o doador ele vai ter que solicitar liquidação antecipada e exercer o direito ao evento diretamente junto ao banco depositário dos programas de BDR. Então, aqui é só para ressaltar, né, como é apenas, né, o BDR não patrocinado é apenas um novo ativo para a contratação, a gente não vai ter nenhum tipo de alteração em arquivos, mensagens ou fluxos operacionais. Agora eu passo a palavra para o Felipe. Bom dia a todos, sou o Felipe, sou gerente de produtos de juros e moedas da B3. Começar falando aqui pelo futuro de moedas. Hoje nós temos já os futuros de moedas todos contra reais. Por uma demanda aí forte do mercado, a gente está lançando todos os pares que a gente já tem hoje contra dólar. Em relação a esses que a gente tem hoje, tem uma diferença no CLP, que é o peso chileno, e na moeda chinesa. No CLP a gente está mudando o fixing para o fixing observado pelo Banco Central chileno, e o da moeda chinesa a gente está usando o CNH, enquanto hoje a gente tinha o CNY, que é o da moeda onshore, a gente está passando para a moeda offshore. Além disso, a gente está adicionando 3 novos pares, que é o NOK, o SEK e o rublo russo, coroa norueguesa, sueca e o rublo russo. Uma outra diferença dos contratos, eles são de tamanho reduzido, então todos os que são a paridade tipo A são de $10 mil e os outros são 10 mil na unidade da moeda. Mas as características gerais são basicamente as mesmas que a gente já tem nos nossos contratos de moedas hoje, então vencimento no primeiro dia do mês. E aí, por questões, a cotação é diferente. Quando é contra dólar, tem agora diferenças nos tick sizes. E a gente tem também que mudar os códigos de negociação, porque a gente não vai deslistar, pelo menos por enquanto, as moedas contra reais. Caso elas deixem de ter liquidez durante um tempo, aí a gente vai pensar se vai deslistar ou não. Acho que basicamente é isso. Do ponto de vista de mensagens, arquivos e fluxos operacionais, se mantém o que já é aplicado para os demais derivativos financeiros. Então, acho que aqui o próprio nome produto semelhante já diz isso, né? Indo para o próximo aqui, são as mini opções de dólar. A gente está separando aqui em dois, como se fossem 2 produtos. Uma é a mini opção com vencimento mensal, no primeiro dia útil do mês, mesmo padrão que a gente já tem no contrato atual. E o outro produto com vencimento semanal. O fixing dessa nova opção vai ser toda sexta-feira, de todas as semanas do mês. Então, o vencimento acaba sendo no dia seguinte, mas o que acaba sendo mais importante como informação é o fixing da opção. Então, toda sexta-feira a gente tem um fixing de opção de dólar. As características do produto são
exatamente a mesma do contrato atual que a gente já tem. A diferença é o tamanho reduzido do contrato, que passa a ser de $10 mil. O restante permanece. Então, o ativo objeto é a PETAX, o último dia de negociação, o tick size, todas as outras características são as mesmas. Para mini mensal, o código é o mesmo do futuro de mini de dólar, que é o WDO. Para semanais, vão ser a DS1, DS2, DS3 e DS4. Cada uma referente a qual sexta-feira do mês está o fixing dessa opção. Então, primeira sexta-feira é o fixing, é o código DS1 e assim por diante. Bom, do ponto de vista também de arquivos, mensagens e fluxos operacionais, o produto segue o mesmo padrão aí dos demais derivativos financeiros. Seguindo aqui para as opções sobre futuro de DI, tipo 5, 6, 7, 8 e 9. Hoje a gente já tem disponível para negociação os tipos 1, 2, 3 e 4. O tipo 1 o ativo objeto subjacente da opção, o futuro subjacente da opção. É um futuro de 3 meses, no tipo 2 é um de 6 meses, no tipo 3 é um de 12 meses, e no tipo 4 é livre. A B3 define qual é o futuro ativo subjacente dessa opção. Hoje a D14 está com o janeiro 21. O que a gente está fazendo aqui com esses novos tipos? A gente está trazendo novas opções desse tipo D14. Então, a 15, 16, 17, 18, 19, a gente vai poder, aí, junto com os próprios clientes, escolher qual ativo subjacente que tem maior demanda, que tem mais liquidez, e a gente vai definir para ocupar esses códigos, né? Então, se eu escolher lá para a opção do tipo 15, o janeiro 23, o DI janeiro 23, todas as opções D15 tem como ativo subjacente o futuro de DI janeiro 23. Tá? Bom, e o produto é o mesmo, na verdade, né? A gente só está lançando novos códigos para trazer essa flexibilidade do ativo subjacente da opção. Então, a cotação é do mesmo jeito que é hoje, com prêmio em reais, o lote padrão 5 contratos. E a data de vencimento, a mesma data do futuro de DI, primeiro a sessão de negociação do mês de vencimento, sendo o último dia de negociação o dia anterior. Aí, de novo, aqui o produto já existe, então, esse mais ainda, do ponto de vista de mensagens, arquivos e fluxos, são os mesmos já aplicados para os derivativos financeiros. Bom, e por fim, aqui da minha parte, nós estamos relistando a operação estruturada de volatilidade de taxa de juro forward. Esse produto já existiu antes. Basicamente, é você operar a opção sobre o futuro de DI numa operação estruturada que já te traz o delta hedge dessa opção. Como a gente está falando aqui de uma opção em cima de uma taxa forward, o delta hedge são necessários 2 vencimentos do futuro de DI, na proporção adequada. Então, é uma estrutura que sem risco de execução, a B3 define o delta das séries, trava o preço dos futuros de DI e o produto é negociado em cima do prêmio da opção. Então, ao fechar um negócio aqui em cima do VTF, tem um book próprio do VTF, ao fechar um negócio em cima dessa operação estruturada, o cliente recebe uma opção e mais os futuros de DI na proporção de delta hedge que foi definido para aquela série. A forma de cotação é o prêmio da opção, os preços de exercício são a própria taxa da taxa forward negociada, né, o próprio FRA. E nós temos aí os 9 tipos, que como a gente está lançando 5 novos tipos para as opções de futuro de DI, a gente já vai lançar os VTFs também para essas opções, relacionados a essas opções.
E aqui, de novo, do ponto de vista de mensagens, arquivos e fluxos operacionais, se mantém também o padrão utilizado nos outros derivativos financeiros. Passar a palavra para o Doi aqui. Está indo bem mais rápido do que imaginava. Eu trabalho na área de produtos de non-cash equities, né? Non-cash equities, a gente, basicamente, são os derivativos. E eu tenho só 2 produtos aqui para falar, o microfuturo de S&P e o futuro de ações. Então, vamos lá. Tá. O microfuturo de S&P, eu diria que ele é o irmão gêmeo menor, se isso é possível, do contrato padrão que existe hoje há alguns anos, porque eu até coloquei em vermelho lá que a única diferença deste produto em relação ao contrato padrão já existente é o tamanho do contrato. Não sei se vocês devem lembrar, o tamanho do contrato padrão hoje é o índice vezes $50 e o micro é de $2,50. Então, é 20 vezes menor, né? É um contrato para outro tipo de público. Demais características, como eu mencionei, ele é realmente gêmeo, né? Então, desde vencimento, a data de vencimento, dia de negociação, a cotação, tudo isso é idêntico ao contrato hoje, então não tem grandes impactos para as instituições. Obviamente, o código de negociação vai mudar, né? É o WSP aqui nesse caso, por se tratar do mini. E a gente vai ter aqui também a operação de rolagem. Rolagem também é a mesma coisa, não difere nada, ponta longa, ponta curta, as mesmas cotações, então também não tem nenhum tipo de impacto. E aí o nosso textinho padrão que você tem olhado, porque na verdade é verdade, né? Então toda a parte de mensagens, arquivos, fluxos operacionais, é da mesma forma que qualquer outro instrumento derivativo que a gente tem dentro da casa. Então, a gente não tem alterações nesses fluxos. Mensageria, arquivos, fluxos operacionais, igualzinho ao que já é aplicado aos derivativos financeiros. Futuro de ações. Futuro de ações, sim, eu acho que é um produto novo. Alguns de vocês já devem saber que ele talvez já tenha existido no passado, mas ele é diferente, então eu vou começar a comentar um pouquinho mais das explicações técnicas aqui deste produto. Então, para começar, código de negociação. O código de negociação ele é formado por 8 caracteres, sendo que os 4 primeiros identificam o código da empresa. Então, isso aí tudo acho que é sabido de todo mundo. PTR, Vale, isso aí é ok. O tipo clássico do papel, aí sim acho que vale uma atenção, né? Normalmente a gente identifica as ações pelos números 4, 3, CON e PN. Aqui não. No futuro de ações, o tipo clássico de papel vai ser dado por uma letra. Então, no exemplo aí em cima, dá para perceber que, por exemplo, PTRP vai ser o futuro da PetroPN. Vale O é da ON. Vevar I é da Unity. Então, tem os códigos aqui embaixo também, para representar, então, PNA, PNB e as outras classes, né? Então, é algo diferente. O resto é igual. Mês de vencimento, que aí segue o padrão BMF. Então, F, janeiro, M é junho, Z, dezembro. E o ano de vencimento. Talvez aqui valha uma menção em relação aos códigos, né? Porque se você for pensar no segmento BMF, que normalmente são 3 letras, aqui a gente está com 4, né? Na verdade, caracteres, né? Mas aí depois o time pode até comentar melhor, mas isso talvez seja um desenvolvimento dentro da casa de vocês. Então, são 4, né, caracteres aí no segmento BMF. Termos de características. Aqui acho que sem grandes novidades, mais para saber como que o contrato vai ser tratado aqui dentro da casa. Então, o tamanho do contrato vai ser uma ação, a cotação em pontos, cada ponto valendo R$1, ou seja, na prática, né, vai ser em reais. Lote padrão de 100 contratos. Meses de vencimento. Todos os meses. Mas para esse produto, inicialmente, a gente vai abrir só o primeiro e o segundo vencimento nesse momento. Mas ele vai ter negociação, vencimentos para todos os meses, não meses pares ou meses ímpares. A liquidação é somente financeira. Não tem possibilidade aqui de ter liquidação física, somente financeira. Vai ter operação de rolagem também. Aí os códigos aqui embaixo identificam lá a parte das rolagens. Tarifação.
a tarifação ela é diferente de outros contratos derivativos, pelo menos nesta primeira fase. Então, ela vai ser um valor fixo, um valor de bips fixos, e só vai ter diferenciação para day trade, que vai ser mais barato, né? Então, por enquanto, não vai ter aquela diferenciação por ADTV. É um valor fixo em cima do notional da operação. E, antes que vocês perguntem, a gente ainda não tem o valor de quanto vai ser. Estamos fazendo trabalho aqui dentro de casa e deve ser divulgado para o mercado aí em breve. O horário de negociação, mesmo horário dos derivativos, no caso do futuro de Bovespa, como exemplo, das 9 às 6, digamos assim. Data de vencimento é igual ao último dia de negociação, que é a terceira segunda-feira do mês de vencimento. E aí alguns podem reparar que é o mesmo vencimento das opções sobre ações que a gente tem hoje. Horários de calls. Para este produto especificamente, a gente vai ter 2 calls durante o dia. Um horário do call para definição do preço de ajuste, que vai ser no mesmo horário do call do mercado à vista, e o call para definição do preço de fechamento, que aí vai ser junto com o call dos derivativos, né, no caso do futuro de Bovespa, já próximo das 5 horas. E o horário de alocação de ativos, o mesmo horário dos derivativos, 7h30 da noite. Tá. Aqui, na verdade, é só para mencionar que, inicialmente, a gente não vai lançar futuro de ações sobre todos os ativos que a gente tem dentro da casa. A gente já falou isso com algumas instituições, talvez vocês já saibam disso, mas a gente vai partir com 12 ativos, que são esses aí que estão colocados aí na tela. Então, Petrobras, Vale, Porto Seguro, Croton, CCR, Cielo, Usiminas, Via Varejo, CEMIG, Hypera Pharma, né, antiga Hipermarcas, Grupo Pão de Açúcar e a nossa B3SA3. Né? Então, inicialmente, são essas 12, e também a gente não tem previsão ainda para lançar as próximas. Não temos uma data ainda. Talvez isso seja importante para dentro de vocês, por questões até de construção de alguma coisa, de curvas, etc. Eventos corporativos. Você quer comentar, Alex? Bom dia a todos. Meu nome é Alex da Silva, eu sou responsável pela área de controle de posições e tarifação da Clearing B3. Tá? Referente aos eventos corporativos aplicáveis aos futuros de ações, o 2 já explicou bem que é um contrato cujo ativo objeto são ações com liquidação financeira, mas nós temos aí o tratamento de evento corporativo. Tá? O tratamento de evento corporativo ele é muito similar ao tratamento de evento corporativo de uma opção de ação. A grande diferença é que, em vez de eu ter um ajuste, por exemplo, no strike da opção, o ajuste de preço eu vou fazer no preço de ajuste final do dia. Tá? Então, aí, só para a gente pegar cada tipo de evento e vamos ver como que vai ser o tratamento. Tá? Então, a gente categorizou, primeiro, evento corporativo em recurso financeiro ou com geração de direito de subscrição. Aí nós estamos falando de dividendos ou de subscrições. Né? Não tem alteração na quantidade de posição. A quantidade de posição permanece a mesma. A única alteração é no preço de ajuste. Então, basicamente, como que vai funcionar? Então, na última data com direito, né, estipulado pelo emissor, nós vamos calcular o valor do ajuste diário, considerando o preço de ajuste do final do dia determinado no call de ajuste. Procedimento normal aplicado todos os dias. Tá? Após a aplicação do cálculo do valor de ajuste diário, nós vamos pegar o preço de ajuste do final do dia e vamos fazer um ajuste nesse preço, reduzindo esse valor de acordo com o valor do direito ou o valor do dividendo divulgado pelo emissor. Tá? Este novo preço de ajuste vai ser utilizado no dia seguinte como preço de ajuste do dia anterior para o cálculo de ajuste do dia seguinte. Então, se, por exemplo, aquele determinado papel ele não teve nenhuma aplicação de evento, significa dizer que o preço de ajuste do final do dia anterior, do final do dia, é igual ao preço de ajuste de abertura. Quando nós tivermos aplicação de evento,
o valor de evento vai ser aplicado sobre o preço de ajuste e a gente vai ter aí a alteração do preço da DataCom para a DataX. Tá? Para o evento corporativo que a gente tem alteração de quantidade da posição, porém, ele é aplicado sobre o mesmo ativo objeto, exemplo, aí um grupamento, um desdobramento, uma bonificação de ação no mesmo ativo objeto, nós temos a alteração da quantidade de posição para refletir o evento deliberado pelo emissor. Então, por exemplo, eu tenho um desdobramento de 1 para 2 ações. Então, na virada da DataCom para a DataX, vou pegar todas as posições, multiplicar por 2, que esse é o fator de provento deliberado pelo emissor. E aí também nós temos alteração no preço de ajuste, né? Então, se o desdobramento foi de 1 para 2 ações, a gente vai pegar o preço de ajuste e dividir por 2, mantendo assim o mesmo valor econômico da posição antes e depois da aplicação do evento. Tá? E aí, uma outra situação é o evento corporativo, onde a gente tem alteração do ativo objeto, né? Mais comum aí, por exemplo, uma incorporação. Então, no caso de uma incorporação, se eu tenho uma ação que está sendo incorporada, uma empresa que está sendo incorporada, basicamente o que nós iremos fazer é, na virada da DataCom direitos para a DataX direitos, nós vamos remover as posições de futuros de ações da empresa que está sendo incorporada e vamos criar novas posições na empresa incorporadora, tá? Justamente utilizando a mesma proporção divulgada pelo emissor. Então, aqui como exemplo, nós estamos falando da incorporação da empresa A pela empresa B na proporção de 1 para 2 ações. Então, nós removeremos as posições de futuro da empresa A, criaremos novas posições de futuro na empresa B na proporção de uma ação de A para cada duas ações de B para cada uma ação de A. Da mesma forma, essa proporção e essa alteração do ativo objeto também é refletida no preço de ajuste, justamente para que, na virada da DataCom para a DataX, o valor econômico da posição seja mantido. Tá? Aí, o futuro de ações ele é dentro da plataforma como se fosse um derivativo financeiro, né? Então a gente tem pouquíssimas alterações na parte de mensagens, arquivos e fluxos operacionais, tá? Basicamente nós temos aí para o market data do segmento BMF a criação de um domínio novo, que é o 142, que é rolagem de ações, na tag 762, que é de Security Subtype. Essa alteração já foi divulgada para o mercado, para os vendors, e vai estar disponível a partir de 10/11. Tá? Então, é só a criação de um domínio novo, não tem alteração de mensagem. No cadastro de instrumentos, a gente tem aí o arquivo BVBG 028, que é o Instrument Report. Tá? Também não tem alteração no arquivo, né, nas tags do arquivo, apenas inclusão de um domínio novo na tag Security Category para colocar o domínio 80, que é futuro de ações. Tá? Todo o processo de alocação, controle de posições, liquidação financeira, ele segue os mesmos procedimentos aplicáveis a um derivativo financeiro. Então, o Doi até colocou, por exemplo, o horário limite de alocação. É 19h30, assim como os outros derivativos financeiros. Mas todo o processo de cálculo de valor de ajuste diário, transferência de posição, todas as mensagens são as mesmas sem alteração. E aí, finalmente, referente ao preço de ajuste, a gente só está destacando aqui, não tem nenhuma alteração. Nós já temos um arquivo que é amplamente utilizado pelo mercado, que é o BVBG 086, que é o Price Report. A divulgação do preço de ajuste do futuro de ações também vai ser realizada neste arquivo, assim como a gente faz para os demais contratos futuros. Tá? Bom, passo a palavra para o Doi, que ele vai continuar falando sobre limites.
tenho mais só 2 temas aqui a respeito do produto. Então, o primeiro deles é a questão dos limites de posição. Eu coloquei aqui justamente porque ele difere um pouco dos outros futuros. Difere e não difere, porque são os mesmos conceitos. Então, na verdade, são 2 tipos de conceitos que são aplicados aqui para os limites de exposição futura de ações. O primeiro deles é, assim, igual com os outros contratos futuros, os L1, os L2 da vida, mas aqui a gente leva em consideração a quantidade total de contratos em aberto. Então, principalmente para os times de risco, acho que essa fórmula é mais familiar. Então, disso aqui não muda nada em relação aos contratos futuros. Porém, como o produto ele tem características tanto de derivativo, né, de um futuro, quanto também, né, e aí por causa do subjacente do mercado à vista, também a gente está considerando para o limite de posição uma outra fórmula, que aí essa aqui é igual, idêntica ao dos limites de posição do BTB, que aí leva em consideração o ativo em circulação no mercado, ou seja, o free float do papel. Então, são 2 tipos, né? São os 2 cálculos que já são conhecidos pelo mercado, mas aqui eles são considerados juntos, né? Na mesma situação. E o último slide, a ver com o Sinacor. Não sei se o time quer comentar. Bom dia. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Ângelo Barbosa, sou um dos responsáveis pelo Sinacor. E a participação nossa aqui é bem rapidinha, só para deixar claro que o Sinacor está aderente a todos os produtos aqui mencionados. Será liberado na versão de outubro, dia 26 de outubro, né? As alterações estruturais em banco de dados e também para acomodar a parte de arquivos, a gente já liberou no dia 5/9, está disponível no site para download. Caso alguém tenha alguma dúvida, né, depois pode passar para a gente. Obrigado. Gente, a parte de produtos é isso. Eu não sei se vocês querem... Oi, teste funcionando. Boa. Então, vamos abrir para perguntas e respostas? Acho que só, pessoal, só um comentário antes. Eu estava comentando sobre o site clientes, e aí eu fiquei na dúvida se eu falei sobre o endereço do site ou não. Só ressaltando, é b3.com.br/clientes. Então, como veio pergunta do streaming, estou repetindo, é b3.com.br/clientes. Alguém tem uma pergunta? Agora sim. Bom dia. Eu vi que vocês vão criar inicialmente algumas empresas para a opção de futuro. Eu queria saber se vocês têm alguma previsibilidade de quando vai ser aumentado ou vai ser uma questão de demanda relativa ao free float do papel ou quanto ele é negociado por uma questão de impacto na própria negociação do papel que esses futuros podem gerar. Quando você fala opção de futuro de ações, é isso? Tá. Então, a gente não tem previsão para aumentar. Essas 12 ações foram selecionadas por N critérios, depois a gente pode até comentar, mas junto com o mercado, muitos participantes do mercado, teve uns razões e métricas para isso, mas pelo menos no médio prazo a gente não deve aumentar não, independentemente de free float ou não. Se você for olhar, essas ações elas têm características em algumas partes semelhantes, mas outras muito diferentes entre si, que é justamente para a gente poder abranger ativos que tenham características peculiares neste mercado. Mas respondendo, não tem no curto prazo nenhum de aumento. Bom dia. Eu gostaria de saber quando vai estar aberto o ambiente de certificação para os testes. Bom, sobre a parte de testes, a gente vai comentar sobre o terceiro pacote de melhorias e também sobre a questão dos testes do PCO, e aí, no final, nós vamos mostrar um cronograma integrado de todas essas iniciativas, e aí, quando isso vai estar aberto para os participantes efetuarem os testes. Ok?
qual a estimativa da margem de garantia do futuro de ações? Claro que depende de empresa, de volatilidade, mas mais ou menos qual vai ser o percentual do contrato? Tá. Bom, o cálculo de margem ele depende, obviamente, dos fatores primitivos de risco. Se a gente for pensar em 3 principais, que é o próprio ativo, uma taxa de juros e, eventualmente, um convenience yield, a gente está pensando aí que grande parte dele deve ser do próprio ativo. Então, a estimativa é que a gente tenha algo próximo aí do que é o do mercado à vista. Eric, não sei se você quer comentar com eu, é mais ou menos por isso mesmo. Bom dia, meu nome é Eric, eu trabalho no time de risco, de modelagem. O que o Doi falou é verdade, a gente ainda... No momento, a gente não tem uma estimativa da margem, mas considerando que os contratos futuros eles vão ter um vencimento curto, os fatores de juros eles tendem a ter um impacto menor na margem e o principal fator aí seria o preço da ação, né? E como o fator é o mesmo utilizado no mercado à vista, a tendência é que a chamada de margem para esses contratos de ações tenha uma margem muito próxima da margem do mercado à vista. Tá? Ninguém perguntou de data expectativa de lançamento do produto. Não sei se alguém quer saber. A expectativa, assim, o primeiro disclaimer é deixar muito claro que o lançamento dos produtos depende da aprovação do regulador. Né? Já está em análise lá com o regulador, mas depende da aprovação dele. Mas a expectativa, se tudo der certo, é que os produtos estejam aptos à negociação em 10 de dezembro deste ano ainda. Bom, aproveitar que não tem pergunta e fazer mais um comentário aqui. A gente, chegando próximo, né, depois dos testes, perto do lançamento, a gente pretende fazer, junto com... Acho que o Marcos Skittman está ali no fundo, mas a gente pretende fazer um workshop mais próximo do front, né, justamente para a gente falar mais com característica de lançamento, né, do que característica operacional. Mas acho que faz sentido a gente montar esse tipo de comunicação, trazê-los para próximo, justamente para a gente, né, a Ana tá fazendo um sim, assim, acho que a gente tem que trabalhar em cima disso em conjunto, né, para justamente a gente preparar todo o mercado em recepcionar esse tipo de lançamento. Então, acho que um conceito que é importante a gente definir em conjunto é o conceito de pronto, né? Então, a gente espera que a gente, por ponto de vista da B3, tenha isso disponível, tem esse produto na nossa prateleira, né, pronto para negociação, mas a gente espera também que a gente consiga auxiliá-los, né, por ponto de vista da negociação em si. Então, como que a gente estimula o nosso mercado, né, para trazer mais clientes à adesão desse produto. Tem demanda, então a gente percebeu que dos hearings que a gente fez com vocês, justamente para montar esse roadmap, a gente percebeu que tem demanda, é um pedido muito forte do mercado. Então, faz sentido a gente trabalhar nesse tipo de comunicação também. Tá? Mais alguma pergunta? Sobre o futuro de moeda, você comentou que mudou o fixing da moeda de peso chileno, né? Qual que era o horário do fixing antes e para qual horário foi e qual que foi a motivação? A motivação é que o que o mercado negocia no mercado da moeda chileno é o fixing divulgado pelo Banco Central do Chile. O produto atual ele é baseado, como todos os outros, na Reuters 4 horas de Londres. E a gente vai passar para o do peso chileno. Sai, horário de Brasil, né? Tá. Então, vai sair lá das 4 horas Londres para entre 6 e 7 Brasil. Tá. Bom dia.
Eu gostaria de saber como vai funcionar o fixing e liquidação do contrato semanal de dólar quando sexta-feira for um dia não útil. Quando não for dia útil, o fixing vem para o dia anterior. Então, se sexta for feriado, a gente vai pegar o fixing da quinta-feira e o contrato continua liquidando no dia útil seguinte. Aí, se segunda for feriado, também vai para frente. Então, o vencimento vai para frente, o fixing vai para trás. Tá? De maneira que, sempre que você tem negociação, tem pregão aberto, você também tem a definição do fixing, você consegue fazer o seu hedge de maneira mais apropriada. Bom dia. Queria aproveitar que a gente está falando de fixing. A gente estava estudando já os contratos novos das moedas e a gente identificou que tem uma taxa de conversão para efeito de ajuste. Existem alguns impactos para essa taxa de conversão, principalmente quando a gente tem a virada de mês para efeitos de fiscais, seja PIS/COFINS, enfim. A gente queria saber qual é a metodologia para essa taxa de conversão para os contratos. Para do ajuste diário, você fala? Ou do ajuste diário. Para os fixings, acho que é o que vem ocorrendo já, mas para os ajustes diários, quando a gente tem posições que passam o mês, a gente tem alguns impactos fiscais que a gente teria que saber como é que a gente poderia minimizar para efeito de hedge. A taxa do ajuste diário, a gente vai pegar o preço Bloomberg no mesmo momento que a gente define lá a nossa taxa de referência reais por dólar, que é a que a gente usa para os ajustes dos nossos contratos em dólar. A gente vai pegar na Bloomberg também no mesmo horário a taxa da moeda que seja contra o dólar. Tá. Depois eu posso te passar certinho qual que é o campo, qual que é a definição. Mas a ideia é que, como esse ajuste é para o dia seguinte, e a gente usa a nossa taxa real para dólar, que sai ali mais para o final do dia, que é para ficar mais próxima do ajuste, a gente vai pegar essa taxa no mesmo horário, para as duas taxas se conversarem. Tá bom. Eu tenho umas perguntas do streaming. A primeira é com relação ao futuro de opções. Quando a B3 pretende liberar os detalhes dos contratos para que possamos trabalhar internamente com as equipes de tecnologia? Futuro de ações, né? Isso. Eu falei futuro de opções, né? Desculpa, futuro de ações. Eu acho que faltam poucos. Muitas das expressões já estão no site de clientes. Alguns detalhes que a gente comentou são poucos, mas a gente já pode ir liberando tudo que a gente está falando aqui em termos de eventos corporativos, detalhes dos contratos. Tudo isso a gente já pode liberar imediatamente. Alguma coisa já está lá. Perfeito. Pessoal, só vou pedir para quem está no streaming se identificarem nas perguntas, até para que a gente possa depois passar alguns detalhes, eventualmente. A segunda pergunta, Doi, é com relação ao futuro de ações também. E a pergunta poderia repetir a questão do ajuste quando acontece evento corporativo? Bom, a questão do ajuste na última data com direitos, né, tem o ajuste determinado no call de ajuste. Esse ajuste é utilizado para marcar mercado a posição e calcular o ajuste diário que vai ser liquidado no dia seguinte. E se nós tivermos um evento corporativo sobre o ativo objeto, né, o valor desse evento corporativo, logicamente, se for maior que zero, vai ajustar, vai mudar o preço de ajuste. E esse novo preço de ajuste vai ser utilizado como abertura do dia seguinte e vai ser utilizado no cálculo do valor de ajuste do dia seguinte. Tá? Essa é a dinâmica para a alteração do preço de ajuste.
Bom dia, Kenny Evans, Santander. Estava esperando a parte final para ver o cronograma de fazer perguntas, mas acho que não vou me aguentar até lá. Sinacor liberando versão no dia 26 de outubro até uma possível implantação no dia 10 de dezembro, são 5 semanas. Isso dispara algumas preocupações. A primeira delas, acho que é mais comum entre os bancos, mas é um período naturalmente de freezing. Isso tem que ser levado em consideração. Segundo ponto importante, ambiente de certificação da Bolsa. Acabamos de passar pela implantação do ETF de renda fixa. O ambiente de certificação não está bom, não está adequado. Sofremos horrores com o CTC e, em especial, um pedido antigo do mercado que diz a lenda que foi resolvido, mas eu não vi isso funcionando adequadamente durante essa experiência do ETF de renda fixa, a integração front-back do ambiente de certificação. Dado esse cenário onde a gente tem futuros sobre ações e existe mudança que pode impactar o front também, que é justamente o tamanho da nomenclatura do contrato, seria fundamental que este requisito para o ambiente de certificação fosse cumprido antes de qualquer teste ser executado. E até um colega perguntou com relação ao data do ambiente de certificação para estar disponível. Dentro daquelas 5 semanas, me parece um prazo bastante curto, considerando que tem Sinacor para implantar e impactos internos nos participantes. Esse, por sinal, é o terceiro ponto. Impacto nos participantes, eu sei que tem até fornecedores de mercado aqui bastante grandes. Expandir o campo de commodity de 3 para 5, ou para 8, ou para 30, que é a especificação técnica atual, parece que é um impacto bastante grande para o mercado. Vendo o próprio Sinacor tem esse impacto, por consequência, satélites e outros sistemas que fornecedores e participantes tenham implementado, outros sistemas que cuidam de custódia, outros sistemas que cuidam de tesouraria e, possivelmente, sistemas de negociação. Então, eu queria colocar aqui na pauta para que todo o mercado, inclusive, comentasse se é que alguém já se aprofundou nos detalhes ou se, pelo menos, tem previsibilidade para que esses impactos sejam estudados e trazidos aqui à mesa. Acho que seria, portanto, importante, Dani, que essa próxima reunião fosse razoavelmente breve para que o mercado desse um feedback sobre isso. Oi, vamos lá. Eu sou o Júlio Nagai, eu sou responsável pela ambiente de certificação da pós-negociação na Bolsa, né? Acho que a minha equipe entrou em contato com o Santander, né, logo depois que vocês enviaram os pontos de atenção que vocês levantaram, tinha coisa que efetivamente não estava integrada. A gente faz a integração com um trade mediante demanda para não ter contaminação dos dois ambientes, né? O que a gente testa em trading, o que a equipe do Yoshida faz os testes em trade junto com os participantes é um pouco distinto do que a gente faz. Mas a gente tem condições de integrar, é uma questão de solicitação. Isso aí a gente não tem restrição, né? Quanto aos testes do ETF, no ambiente de certificação internamente, a gente fez umas 3 rodadas de teste completo com todos os sistemas envolvidos, antes de liberar para o mercado, né? Não tinham sido identificados problemas, né? Acho que os que você levantou a gente está tentando solucionar, né? Tem uma pessoa da minha equipe dedicada para isso. A gente pode conversar depois. Se tiver mais algum outro ponto que a gente precise ajustar, a gente está à disposição aqui para ajudar nos testes, tá bom? Quanto à integração, né, do ambiente de trading pós-trade, novamente, isso é uma questão da gente orquestrar aí quando que a gente faz essa vinculação, né? Daí tanto o Sinacor quanto a Bolsa a gente consegue fazer esse trabalho fluir de maneira integrada totalmente. Já antecipando um ponto aqui que a gente vai passar então no final da apresentação, a gente está em fase de conclusão dos testes internos de todos os contratos do futuro de ações e das entregas que estão sendo feitas da release complementar, que eles vão passar um pouquinho mais na frente, né? A nossa expectativa é abrir o ambiente de certificação do mercado na segunda quinzena de outubro, então daqui a pouco menos de um mês, né? O Sinacor entra na sequência com a versão que eles vão disponibilizar no dia 26. Tá?
a implementação de todos esses pacotes que estão sendo discutidos, né, mais a release complementar, está prevista para ocorrer no começo de dezembro daí. Como muitas das coisas que a gente está passando aqui são contratos que a gente julga ser semelhantes, a gente não deveria ter impacto para os participantes, né? Obviamente, a gente está executando todos os testes internos para garantir esse conforto para vocês, né? Acho que é isso. Mas mais para frente a gente vai passar com mais detalhes sobre o cronograma de certificação. Okay? Acho que falando um pouquinho sobre o Sinacor aqui, né? Bom, a liberação do Sinacor em relação a toda a B3 e as áreas de produtos, ela é sempre acordada a data que vai ser liberado o mercado e a gente faz uma previsibilidade de quando que os participantes conseguirão colocar a versão em produção, né? Foi citado pelo Santander que a ideia é que teria cinco semanas para se adequar aos sistemas. Essa informação, acho que é importante a gente ressaltar que a gente liberou a documentação de alteração das tabelas no mês 9. Então, vocês como participantes têm 3 meses para fazer a adequação de sistemas e não 5 semanas, né? O que estamos falando aqui, rapidamente, é de uma homologação sistêmica de contratos semelhantes aos quais já são comuns aos sistemas de vocês. Tudo bem? Obrigado. Eu acho que se a gente não tiver mais perguntas, a gente troca a pauta, né? Então, só vou pedir muito obrigada pela participação de vocês aí em cima. A gente troca agora os palestrantes. Só para responder a pergunta do Kenny, acho que a gente entendeu o pedido. Faz sentido a gente reavaliar a questão, né, desse planejamento, justamente para quando a gente abrir a certificação, a gente tenha os parafusos ajustados aí. Mas entendido, deixa com a gente vai tentar verificar quais são os pontos de melhoria e expor isso para vocês. Tá? Tem só mais uma última pergunta? Fran da TOTS. Agora, na verdade, o que acontece? Eu, sinceramente, acho o cronograma para dezembro extremamente apertado, porque, como o Ken estava falando, o Sinacor já vem desenvolvido na própria casa, mas os sistemas que estão internos têm que fazer todo o levantamento do processo, a estrutura de funcionamento, criar, homologar internamente, depois passar para os participantes desse vendor homologarem, fora o prazo de homologação da Bolsa. Eu acho que a gente deveria rever esse cronograma. Obrigada. Bom, Fran, acho que eu vou responder a pergunta aí, os universitários aqui, se puderem me complementar. A gente, com essa nova reestruturação da B3, né, a gente estava recebendo, acho que todos aqui, a grande maioria acompanhou fortemente o projeto IPNV2. A gente passou aí um bom tempo, né, falando de IPNV2 e falando dos processos do IPNV2. Com essa nova reestruturação, a gente foi ao mercado perguntar justamente o que o mercado espera, né, com relação a novos produtos e qual o time to market disso. E a gente chegou na resultante do roadmap, né? Eu entendo que a gente tem, nesse primeiro momento, né, um tempo, digamos, curto, né, por pontos de vista de especificação, principalmente de tecnologia, né, mas é algo que a gente vai tentar superar em conjunto, né? A gente, acredito eu, aí falando uma opinião completamente pessoal minha, acredito que a gente, para o próximo semestre, né, a gente vai acabar conseguindo entrar no eixo de um cronograma, então ter essa antecipação de planejamento um pouco antes, né? Então, acho que tem uma meta aqui da B3 para o próximo semestre, a gente ter especificações de produtos um pouquinho antes, né, para a gente conseguir comportar aí todos os perfis. De um lado, a gente tem o pessoal da negociação que está extremamente ansioso para conseguir negociar esses produtos. Por outro, a gente tem aí um impacto, principalmente em tecnologia, né, de alguns produtos que a gente está tentando correr atrás. E aí, indo na linha da transparência aqui. O que a gente tenta separar, Fran, é justamente o que é mandatório, né, o que de fato quebra. Então, o ponto do Kenny ali falando da quantidade de caracteres no campo e tudo mais, é algo que a gente precisa colocar uma lupa maior, né? Ter um zoom maior nisso. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que faz sentido a gente tentar adequar, né,
de vários perfis que a gente tem aqui do mercado e tentar chegar num senso comum. Então, o que a gente está tentando separar é justamente aquelas funcionalidades que impactam vocês, então essa funcionalidade deixa de funcionar, né? E aquelas que não impactam. Então, eu acho que a grande maioria dos produtos aqui não tem um impacto em mensageria, né? Em arquivos, em catálogos de arquivos, e alguns têm. Então, a gente vai tentar separar isso em conjunto com vocês e tentar dimensionar o esforço em conjunto. Tá bom? Vamos lá? Bom dia a todos, meu nome é Tiago, eu sou analista de captura e alocação. Nosso ponto aqui hoje é bastante simples, nós implementamos uma correção na tela do módulo de alocação do RTC. Hoje a gente não permite repasse parcial de alocação de algumas estratégias, como por exemplo o VTC. Se o participante verificar na primeira tela, antes da correção, a gente já não permitia a ocorrência desse repasse parcial, mas a gente retornava uma mensagem OK. O erro foi corrigido e hoje a gente apresenta na tela a descrição correta. Correção bastante simples, que estará disponível no ambiente de certificação, conforme o Júlio vai detalhar posteriormente. Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio, eu trabalho na administração de colaterais da diretoria de risco. Eu vou passar por alguns pontos aqui que são pertinentes de garantias, tá? Um dos pontos é referente a uma regra, né, de retirada de colaterais e os demais são referentes a mensagens e arquivos de colaterais, tá, de garantias. Tá? O primeiro ponto que nós temos aqui é referente à retirada de títulos de renda variável que estão alocados em garantias para cobertura de margem. As quantidades excedentes ao limite de depósito poderão ser retiradas, sendo retido apenas o valor de risco não coberto do cliente. Aí o que vem ser isso? Né? Vou dar um exemplo para podermos entender um pouco mais o que significa essa regra aqui. Atualmente, o investidor, por exemplo, ele deposita 200 quantidades de uma determinada ação, sendo que o limite para depósito autorizado pela clearing é apenas 1.000. Aí o que o sistema de risco faz? Ele valoriza apenas as 1.000 quantidades e apropria para a cobertura de chamada de margem, para a cobertura de risco. As outras 200 quantidades ficam sem ser valorizadas no sistema de garantia, sem ser utilizadas. O investidor, quando ele tenta retirar essas 200 quantidades dos títulos que não está sendo utilizado para margem, atualmente o sistema de garantias, ele bloqueia no caso dele ter chamada de margem. Então, se ele tiver com um risco não coberto, precisando de garantias a ser aportadas, o sistema de garantia fala assim, essas 200 quantidades que não está apropriada, você não pode retirar porque você está devendo margem. Tá? Então, hoje, é bloqueado, não permite retirar nenhuma dessas quantidades excedentes ao limite. Aí, qual que é a melhoria? A melhoria é que, a partir de novembro, o sistema ele vai permitir retirar o excedente que não seja passivo de cobertura de margem. Né? Ou seja, o sistema vai reter, ele vai reter apenas o que for equivalente à chamada de margem que ele tiver. Né? O restante ele vai poder retirar, até que ele faça a cobertura. Assim que ele fizer a cobertura, o sistema ele libera essas quantidades excedentes. Tá? Então, essa é uma das melhorias na parte da regra. O restante é relacionado a algumas melhorias de campos e situações de mensagens. Vou passar por cada uma delas, não tem muito o que comentar, é bem técnico mesmo. O primeiro aqui é no arquivo do BVBG 78,
que é um arquivo de movimentação de garantias. Então, neste arquivo, a gente tem um campo que, atualmente, ele está informando o nome da mensagem errada, né? Então, ele vai passar a mencionar o BVMF 113, e isso acontece somente para o arquivo de abertura, né? Para os arquivos que é requisitado, esse problema não ocorre. Tá? Não tivemos nenhuma reclamação constante, né, desse campo, não sei se os participantes fazem alguma validação, mas se fizer, então vai ter essa melhoria, então vão precisar, talvez, de fazer alguma adaptação dos seus sistemas. A segunda correção aqui é na mensagem BMF 112, né, e arquivo do BVBG 076, que é o arquivo de posição de garantias, posição de colaterais. Temos aqui 2 campos, que é o Schema Number e o ISOR, que passarão a ser preenchidos conforme os domínios do catálogo. Aqui nós estamos mencionando que é o Extern Code, mas, na verdade, tem uma correçãozinha aqui, é o do catálogo mesmo, que está lá no site. Ok? E temos também aqui as informações do campo Correlation Type e do Average Rate Index, que passarão a ser informados. Atualmente, esses 2 campos eles não são informados. Tá? Então, os dados para esses 2 campos não são informados e passarão a ser informados. Tá? Esses campos somente são preenchidos no caso de CDB, LCA e LCI, que é especificamente o tipo de rentabilidade e qual é o indexador de correção. O próximo aqui é a mensagem 160, que é uma das mensagens que integram, né, a transferência de garantias. Nós temos um dos campos aqui, que é o Other Collateral, que atualmente está sendo obrigatório o preenchimento, e como ele, na verdade, não deve ser preenchido, né, porque seria no caso de outros colaterais, e nós não temos outros colaterais no momento, nós estamos passando esse campo para ser opcional. Então, quem utiliza a mensagem de transferência provavelmente vai ter que fazer alguma alteração aí, porque atualmente está sendo obrigatório o preenchimento de algumas informações. Temos a mensagem também BVMF 168, que é a mensagem de retirada de garantias, né? Então, os participantes que utilizam mensagens para poder fazer retirada de colaterais, especificamente de moeda nacional, reais, atualmente não conseguem fazer retirada via banco BMF. Tá? Então, porque existe um erro neste campo, nos domínios, no tratamento do domínio, e já foi corrigido e a partir de novembro estará disponível. Então, será disponibilizado retirada via mensagem, via banco BMF. E tem mais uma melhoria aqui do sistema também, que atualmente, no encerramento do sistema de garantias, quando o sistema ele encerra, as operações que foram requisitadas via mensagem, o sistema ele não envia nenhuma mensagem dizendo que a operação caiu ou que elas foram rejeitadas, passando um status. Então, a partir de novembro, todas as operações requisitadas por mensagens, no encerramento do sistema de garantias, o sistema ele vai enviar uma resposta dizendo qual é a situação, se foi rejeitado ou se foi aprovada aquelas operações. Ok? Esses são os pontos de garantias. Se tiverem alguma dúvida, estamos à disposição. Sobre as entradas das melhorias de novembro, eu senti falta, que pelo menos tinha sido comentado na Câmara, que para novembro a gente, em relação a OPAs, teria um ajuste, porque hoje contas que têm repasse e os clientes querem participar de OPA, a gente não consegue liquidar a OPA nessas contas que têm repasse. E que a Bolsa faria esse ajuste para as melhorias de novembro, só que eu não vi aí. Eu queria ver se isso está mantido, porque isso assim, é bem importante. O Ayrton vai responder. Tudo bem? Então, para novembro, a gente não conseguiu encaixar essa correção ainda.
a gente está trabalhando no desenvolvimento dela para a próxima versão do RTC. Então, para novembro, a gente continua com o contorno ainda. E tem previsão de quando Na é próxima. a próxima? A próxima é primeiro trimestre do ano que vem. Porque isso, assim, onera pra caramba as Uhum. corretoras, porque a gente tem que ficar abrindo novas contas Não, e sem tal. dúvida, a gente tem ciência Agora a desse gente já problema. tem umas previsões de algumas OPAs para acontecerem. Não deu para encaixar na versão de novembro, justamente pela quantidade de coisas que a gente está implantando, e vai para a próxima versão do RTC. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Rosângela do Bradesco. Na verdade, esse eu acho que é o terceiro pacote de melhorias que é entregue após o IPN. E eu tinha feito um pedido e reforço. Nós não temos a visão do que ainda vai ser entregue. De início, foi proposto 3 pacotes de melhoria, então teria encerrado aqui. Só que ainda tem também algumas solicitações do Bradesco, que nós fizemos logo após a virada, e eu gostaria de saber quais são, se vai ter mais pacotes, qual a previsão e o que está pendente nesses pacotes, porque aí os participantes poderiam olhar e verificar se tudo foi atendido ou se tem mais alguma coisa para correção. O nosso plano é ter 3 versões da Clearing por ano, tá? Então, a gente fez as 3 desse ano, né? Essa é a terceira, que a gente vai implantar agora em novembro. E para o ano que vem, a gente pretende também ter outras 3 versões, né? Em geral, ali, igualmente distribuídas, né? Então, sei lá, março, junho e outubro, né? Essa é a nossa meta. Eu acho que o pessoal de relacionamento talvez possa fazer um acompanhamento para ver essas demandas, né? A gente tem, de fato, um roadmap de produtos já definido e publicado, né? Para as melhorias de sistemas, a gente faz uma avaliação na priorização, na verdade, né, de produtos novos versus melhorias dos sistemas, e sempre que possível a gente consegue abarcar em alguma dessas 3 versões essas melhorias, né? Acho que a gente pode, sim, dividir com vocês quais são os nossos planos, né? Quais são as melhorias que estão planejadas para entrar, com possibilidade de pequenos ajustes, né? Então, como a gente não tem exatamente a previsibilidade de quando que vai entrar, por conta das demandas dos produtos, podem sofrer alguns ajustes de datas, mas sem problema. A gente pode, talvez, dividir num horizonte, talvez, no ano, né? O que vai entrar no ano que vem todo de melhoria e dividir com vocês, né? Mais alguma pergunta? Enquanto não aparece mais nenhuma pergunta, eu só queria ressaltar um ponto aqui no primeiro item de melhorias que eu citei aqui, referente à retirada de garantias. Eu falei que o valor excedente ao limite permitido pela Câmara, ele não é valorizado pelo sistema de risco. Aí depois eu citei que, quando fosse requisitado a retirada, o sistema ia reter somente aquelas quantidades que fosse equivalente ao valor da chamada de margem, né, do risco que não coberto. Bom, se o sistema de risco ele não valoriza essas quantidades excedentes, então como que vai achar o equivalente? Né? Então, o valor ele vai ser calculado para essas quantidades, o preço que vai ser utilizado vai ser o preço do valor mínimo da garantia que está disponível no arquivo de margem teórica máxima. Tá? É o valor mínimo da garantia, então o cálculo para essas ações excedentes vai ser utilizado esse preço e vai ser aplicado ainda um deságio, tá? A ser divulgado também, para que a gente possa achar esse valor para a gente poder fazer o cálculo do excedente. Ok? Obrigada, gente. A gente vai agora para a pauta do Quórum 1. A Lucy e o Eric vão subir para falar.
Bom, vou falar aqui o que da parte de risco vai entrar nesse pacote de melhorias, tá? Vamos tratar aqui das posições do risco de posições não alocadas, calculado no módulo Core 1. Temos basicamente duas mudanças aqui do Core 1, tá? A primeira mudança tem a ver com as operações estruturadas. Atualmente, o modelo ele faz uma segregação no cálculo do risco de não alocadas, separando por posições compradas e vendidas, e não olha as operações que foram realizadas via operação estruturada, tá? As pernas. A mudança aqui é que as pernas das operações estruturadas vão ser calculadas conjuntamente no cálculo de risco não alocado. Tá? Só passando aqui sobre o nosso modelo de saldo operacional. Né? O saldo operacional ele basicamente é o LRI, é um limite de risco intradiário. Garantias depositadas pelo membro de compensação, garantias depositadas pelo participante. Temos uma margem adicional para o participante, no nível do participante, e um risco do participante. Né? E o que vem a ser esse risco do participante? É o risco das posições alocadas e colateralizadas pelo participante, de responsabilidade de colateralização pelo participante, que é o risco Core 2, tá? Calculado no módulo Core 2. Temos o risco residual dos clientes finais, debaixo daquele participante, né, o risco residual do Core 0. E temos também a parcela do risco Core 1, que são o risco das operações não alocadas. Tá? Toda a alteração aqui nesse pacote foi feita nesse último termo, em vermelho. Aqui já vou entrar na segunda parte, tá? A primeira parte era a questão das operações estruturadas, agora a gente vai falar de operações não alocadas em conta master, tá? Hoje, como o modelo funciona? Todas as posições não alocadas, elas entram no cálculo conjuntamente. Então, nós calculamos o risco de todas as posições não alocadas debaixo do participante e oneramos o saldo operacional. A ideia aqui agora é que isso seja flexibilizado para que a gente consiga calcular dois tipos de riscos não alocados. Um são das contas que estão debaixo do participante, de responsabilidade do participante, tá? Que são as contas de brokeragem, captura, de mincom, enfim, todas essas aqui são listadas. Tá? E também temos as contas masters, né? O risco de posições não alocadas, mas que estão em conta master. Então, a ideia aqui é o seguinte, hoje a gente faz a hipótese que vai haver um default de todos os comitentes finais que geraram aquelas operações não alocadas, né? E a gente entende que isso aqui é um pouco severo do ponto de vista de risco de crédito, né? Então, a ideia aqui é como nós temos a informação de que, pelo menos, aquelas operações estão alocadas por gestor, né, pensando em conta master, uma conta master por gestora, né, nós vamos adotar agora no modelo do Core 1, algo semelhante que a gente aplica no modelo de Core 2 e no Core 0 residual, que é selecionar N maiores contas masters. Né? Então, agora o modelo do Core 1, ele vai adotar o risco daquelas contas que são de responsabilidade do participante, brokeragem, admin.com, finteiro, e mais os N maiores riscos de conta master. Né? Isso tende a reduzir o risco de não alocadas, porque em vez de considerar todas as posições não alocadas debaixo do participante, eu vou considerar apenas um conjunto dessas posições não alocadas e num cenário alinhado. Né? Nós estamos falando aqui que o risco das N maiores vão ser calculadas no mesmo cenário. Tá? Aqui, só para mostrar a alteração, né? Como eu tinha falado no slide anterior, haviam 3 termos, agora aqui a gente está quebrando o último termo em 2, um para o risco das contas do participante e outro para as N maiores masters. Tá? Aqui é só
a mudança de parâmetros, né? Nós, hoje, no Core 2, adotamos N maiores clientes finais, né? Essas posições do Core 2 já estão alocadas, então nós olhamos as N maiores contas debaixo da corretora, de 2 a 9. Risco residual, a gente adota para onerar o saldo operacional os dois maiores riscos residuais. Aqui nas contas transitórias, né, as contas de responsabilidade da corretora, a gente vai pegar todas, continuar pegando todas, e das masters, em vez de pegar o risco de todas as masters, nós vamos pegar as duas maiores masters, ou N maiores masters, perdão. Tá? Bom, meu nome é Lucia, eu trabalho na área de gerências de projetos de risco. Na verdade, a informação que a gente está trazendo aqui nesse slide é meramente um complemento à informação de modelo que o Eric trouxe, né? Um pouco antes de falar sobre as mensagens, que vale a pena mencionar de que todas essas alterações de modelo, de alguma forma, elas são refletidas para quem utiliza o RTC no monitor de risco intradiário, né? Então, se agora a gente vai passar a olhar N maiores contas masters, nos relatórios que a gente extrai no monitor de risco intradiário, vai ser possível verificar quais são a identificação dessas contas masters, né? E um paralelo disso acontecerá também no simulador de risco. A partir do momento que você copia o risco não alocado da corretora para o simulador de risco, também será possível verificar a identificação dessas contas masters N maiores copiadas para o simulador. Tá? E aí, partindo para as mensagens, a mensagem ela reflete essas alterações no monitor e no simulador, né? Então, as mensagens hoje de consulta de risco intradiário, que é a BVMF 86, também vai passar a trazer informação e identificação das contas masters consideradas no cálculo do não alocado, né? E as mensagens de simulação de risco não alocado também vão passar a incorporar esses campos novos, que são basicamente dois, né? O N maior, a informação do N maior considerado para o cálculo do risco não alocado e quais são essas contas, a identificação das contas masters. Tá? Então, basicamente, são essas alterações na BVMF 086, na BVMF 208 e na 219. O catálogo dessas alterações das mensagens já está disponível na extranet, então, se vocês tiverem alguma dúvida em relação às alterações técnicas de mensageria, o documento está disponível lá, e também nós ficamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas referentes à alteração dessas mensagens. Eu só queria fazer uma observação aqui. Assim como o Doi falou que a inclusão dos produtos novos, os lançamentos estão pendentes de aprovação do regulador, essas alterações do modelo, as duas que eu mencionei aqui, também estão pendentes de aprovação do regulador também. Ok? Alguma pergunta? Perguntas? Bom dia. A gente está chegando aqui no final, pessoal. Então, a gente deixou o assunto mais tranquilo para fechar aqui o workshop, né? A gente vai falar um pouquinho do PCO, da captura, alocação e repasse. Então, é uma apresentação um pouco extensa, mas eu vou tentar ser breve. Tá? Então, vamos dar uma revisitada aqui no que a gente tem da plataforma da Clearing BMF Bovespa hoje, né? Então, ela já tem uma série de camadas aí de proteção, né? Então, a primeira delas é alta disponibilidade, né? A segunda é um ambiente de DR, qual a gente teve um exercício recentemente.
E uma terceira camada de proteção da plataforma da Clearing BMF-Bovespa são os planos de continuidade operacional. Esses planos eles são acionados a partir do momento que a gente tem uma disruptura em algum dos sistemas da Clearing. Okay? Então, o que a gente fez? Durante o IPN, só um pouco de histórico, durante o IPN a gente criou uma metodologia para fazer o levantamento e a priorização de cenários que seriam objeto de PCO. Né? Então, a gente fez um levantamento baseado aí em todos os processos da pós-negociação, chegou-se num mapeamento de 85 cenários, desses 85 cenários a gente fez um drill down, selecionou 19 cenários para execução de PCOs. Né? E desses 19, 12 foram priorizados, que eram o escopo do IPN V2. Né? E um desses cenários ele ficou pendente, a gente não conseguiu concluir ele durante a implementação do IPN, que foi o PCO da alocação e repasse, da captura, alocação e repasse. Tá? Então, o workshop de hoje, o objeto da nossa conversa agora, é especificamente sobre esse PCO. Né? Os demais PCOs eles já foram entregues, muito deles tem como premissa o não impacto para os participantes, então são transparentes para vocês. Outros, como é o caso do PCO, a gente tentou ao máximo mitigar riscos e impactos para vocês, mas não conseguimos fazer uma réplica perfeita do que vai ser um dia a dia em produção. Né? Tem suas limitações, então vamos direto ao ponto aqui. Então, o PCO da captura e alocação e repasse ele foi desenvolvido com o intuito de viabilizar a execução das atividades de alocação e repasse através de um uso de um sistema alternativo. Né? Não é um sistema com as mesmas características do RTC, mas ele carrega para dentro algumas funcionalidades que permitem a execução de parte das atividades de alocação e repasse que ocorrem ao longo do dia. Okay? A gente tem aí uma série de premissas que a gente já tinha acordado com o mercado. Né? Essa apresentação, salvo algumas alterações, ela foi a mesma que foi apresentada para vocês para a implementação da V2. Então, vamos lá. O que a gente trata durante o PCO? Lembrando que o acionamento do PCO ele passa por um crivo extremamente criterioso aqui dentro da casa. Né? Antes de a gente acionar o PCO, é formado um comitê de crise. Esse comitê de crise ele toma uma decisão da gente virar a chave para esse sistema com bastante zelo, porque a gente sabe que é um dia que, além do impacto natural de ter um sistema núcleo fora, a gente já tem uma outra consequência, que é a redução do que a gente consegue fazer com o PCO acionado. Né? Então, a gente tentou aqui fazer uma mescla de o que é possível a gente tratar em PCO e o que a gente consegue tratar utilizando outros planos de continuidade ou deixando atividades para o D+1. Né? Então, em caso de acionamento do PCO, o que a gente vai tratar? Derivativos financeiros e commodities, os negócios de renda fixa D+1, opção de ações, termos e o equity de D-1. Né? Aí estamos falando do Vista, do fracionário, leilões e do ETF. Né? O que está fora do escopo do PCO da captura, alocação e repasse? O equity D+0, que daí a gente trata no dia seguinte à data do incidente, empréstimo de ativos, o ETF primário e a questão de ofertas públicas. Que a gente for liquidar de um IPO, a gente tem um PCO próprio para fazer esse tratamento. Né? Aqui a gente reforça que, de novo, né, esse modelo ele não sofreu alteração em relação ao que foi acordado antes da implementação do IPN e que esse PCO ele foi desenvolvido em conjunto com o Sinacor. Então, o Sinacor está aderente aí às regras e os processos estabelecidos. Okay. Qual a premissa que a gente está utilizando aqui para o PCO da captura, alocação e repasse? Bem, a primeira é a indisponibilidade total do sistema RTC. Então, o RTC ou ele amanhece fora, ou ele cai ao longo do dia. Os demais sistemas da plataforma IPN estão ativos. Aqui é um ponto importante, que é a manutenção da mensageria ISO. Então, em caso de acionamento do PCO, a gente não tem tratamento via tela, nem um tipo de mensagem específica. A gente mantém
as mensagens 12, 13, 14 e 19 para viabilizar o tratamento do intraday. Okay? Um outro ponto é o processamento do dia anterior. Ele deve ter sido realizado e concluído com sucesso, que a gente captura inputs do que ocorreu durante o batch de D-1 para a gente viabilizar a execução do PCO em D0 do dia do desastre, né? E, por fim, a gente colocou que o sistema RTC ele precisa ser restaurado até o final do dia para que toda a movimentação que foi feita ao longo de D0 ela seja carregada para rodar um EOD e o batch na clearing BMF Bovespa. Okay? Quais são as regras de alocação em PCO? E, novamente, isso aqui a gente não mudou nenhuma regra que a gente já tinha estabelecido. Então, os negócios capturados alocados em conta final não são passíveis de alteração da alocação. Não será permitida nenhuma solicitação de exclusão de alocação pelos participantes e a gente não vai tratar a mensagem 15. Né? O recebimento da mensagem 15 no acionamento do PCO, então o sistema vai receber ela, mas a gente vai enviar uma mensagem de erro técnico para o participante. Né? As alocações elas vão poder ser realizadas de maneira completa, em uma única mensagem, ou de maneira incremental, né? Através de mensagens distintas. Isso foi um pedido que foi feito pelos participantes na época que a gente estava discutindo o PCO e a gente conseguiu implementar. Né? Algumas contas do tipo a captura, master, admin conf, em termo, a intermediária e a brokeragem vão ser consideradas transitórias a fins de PCO e os negócios que estejam em conta master só vão poder ser alocados para as contas vinculadas a ela. Okay? Caso a gente acione o PCO, as grades de alocação, obviamente, vão ser flexibilizadas, né, durante a execução do plano de continuidade. A gente não vai fazer a validação de situação da conta, restrições de segmento e de titularidade. Então, a ferramenta que a gente desenvolveu, novamente, vamos pensar nela como um step com a roda menor, não é uma roda igualzinha do carro, consequentemente, a gente tem restrições de processamento dessas informações. Né? Os negócios poderão ser cancelados via PCO, no entanto, a gente não vai enviar a mensagem 17. Tá? A gente ainda está conversando com o Sinacor para ver se a gente consegue desenvolver isso antes da entrada em produção do PCO, mas, por enquanto, a gente não vai conseguir enviar 17. E, por fim, a mensagem 18 não vai ser tratada. Tá? O que a gente está assumindo aqui é que, na volta do RTC, uma vez que todas as informações geradas em PCO para o tratamento do intradiário forem carregadas, a gente vai gerar os BVBGs 13 e 14 para todos os participantes do mercado conseguirem encerrar aí a comparação, né, o batimento deles de fim de dia. Mas a requisição ao longo do dia a gente não vai disponibilizar. Regras de direcionamento de custódia e indicação de carteira. Então, muita coisa não muda em relação ao que a gente já tem hoje em produção, né? Mas, vamos lá. Durante o PCO, a gente vai ser possível realizar a alocação com direcionamento de custódia e indicação de carteira, que ocorrem das formas usualmente permitidas, né? Uma vez que a alocação esteja em conta final, a gente remete às regras que a gente acabou de passar, a gente não vai possibilitar a inclusão ou alteração do direcionamento de custódia ou da indicação de carteira. Né? O direcionamento de custódia vai ser respeitado na ordem de informações enviadas por mensagem, ou vínculo de custódia opcional, ou nenhuma informação. Nesse caso, a gente vai colocar na mesma conta de posição. E, por fim, em caso de erro no direcionamento de custódia ou na indicação de carteira, a conta de posição e a carteira livre são atribuídas após o restabelecimento do RTC. Em relação às regras de repasse em PCO, o PCO vai adotar a premissa como aceite automático de repasse. Né? Então, o aceite tácito ocorrerá por meio do envio pelo nosso sistema alternativo da mensagem de notificação de repasse pendente, da 19, e, na sequência, a gente envia a confirmação do aceite de repasse a 14 para os participantes envolvidos. Né? As mensagens de rejeição ou cancelamento de repasse não vão ser processadas, vão retornar um erro técnico. E não será permitido, por fim, né,
ao participante destino de repasse incluir um direcionamento de custódia para um negócio recebido em conta final. Deve estar um pouco pequeno de ler aqui, então vamos lá, né? Mas aqui a gente só está passando por um fluxo de atividades, então, novamente, a gente tem esses 3 cenários macro, que são a disponibilidade do RTC desde o início do dia, uma queda do RTC ao longo do dia e queda e volta do RTC durante o dia, né? A regra geral que a gente está colocando aqui é, se a indisponibilidade do RTC ocorre desde o início do dia e a gente virar para PCO, a gente termina o dia em PCO. Então, uma vez que a gente acionou o plano de continuidade operacional, não existe a possibilidade de retorno para o RTC, mesmo que ele seja restabelecido ao longo do dia. Tá? É por isso que o comitê de crise formado, ele disponibiliza um tempo para os nossos provedores de tecnologia, mais equipes de desenvolvimento, conseguirem avaliar a situação antes do acionamento do PCO. Né? E qual que é o fluxo de atividades em PCO? Inicialmente, a B3 vai comunicar a indisponibilidade do RTC para todo o mercado. A gente vai disponibilizar o material de orientações de acionamento do PCO, reforçando novamente que para o Sinacor ele está aderente já a esse processo, e a gente executa os procedimentos de setup do PCO. Né? O participante, por sua vez, também deve executar qualquer tipo de procedimento que ele tenha que fazer para fazer a virada para o PCO, que dado que a gente que a gente formulou aqui, deveria ser algo bem transparente, né? E durante o dia, enquanto o PCO estiver ativo, ele vai efetuar as alocações via mensageria, conforme as regras que a gente acabou de passar. Né? Por fim, a gente, através do sistema alternativo, vai recepcionar e enviar todas as mensagens de captura, alocação e repasse aos participantes, as que forem contidas no escopo. Então, para aquele conjunto de instrumentos que a gente apresentou no início, a gente envia as mensagens de erro, caso os participantes enviem as mensagens fora do escopo do PCO, e gera os arquivos depois do restabelecimento do RTC, e no final do dia, após finalizar a alocação, para carregar o RTC e disponibilizar os BVBGs para os participantes. Né? Aí, quando isso estiver terminado, a gente comunica o encerramento do dia em PCO e executa as atividades finais para rodar o BET e o EAD. Okay? E só ilustra de uma outra maneira. E quais são os próximos passos em relação ao PCO? Né? A gente vai fazer um teste aberto com os participantes. Né? Ele vai ser aberto para todos os participantes. A gente vai utilizar o ambiente de certificação da Câmara BMF Bovespa. O período de testes é do dia 15 ao dia 19. O cenário que a gente vai utilizar é de indisponibilidade total da RTC desde a abertura do dia, com o restabelecimento da RTC depois de finalizar o intradiário. Né? Até o final desta semana, a gente vai disponibilizar via comunicado externo o roteiro de testes, junto com um conjunto de regras e massa que a gente vai disponibilizar para os participantes. E entre os dias 9 e 11 de outubro, a gente vai fazer um teste piloto do PCO e a gente convida as instituições que tenham interesse em participar desse piloto a entrar em contato com o CTC. Okay? Então, reforçando de novo, né, a gente não teve alteração das regras que a gente já tinha acordado anteriormente. Né? A gente, durante o teste que a gente fez no IPN, observou uma série de fragilidades aí de processamento do sistema. Esse sistema ele foi refeito, abarcando o conjunto de regras que a gente tinha acordado, e a gente está também em fase final de testes agora, inclusive de não funcional, perdão. Né? Então, reforço o pedido aqui, o convite. Quem quiser participar do piloto, mande um e-mail para o CTC, a gente vai tentar contemplar todos que quiserem participar. O teste oficial do PCO fica na semana do dia 15 a 19 de outubro. Okay? Dúvidas? É, 15 a 19 de outubro coincide com a data de certificação do futuro de ações, pelo o começo. Tá?
O ambiente do CTC vai trabalhar nas duas frentes simultaneamente? Não. A data de início de certificação do futuro de ações a gente está prevendo para a semana subsequente ao do final dos testes de PCO. Então, a partir do dia 22. Tá? Então, durante a primeira quinzena de outubro, a gente vai fazer o setup do ambiente de certificação, rodar o piloto e rodar o teste oficial do PCO de alocação com os participantes. A gente está, né, bloqueando o ambiente nesse período para justamente não gerar nenhum tipo de contaminação com os testes, tanto da release complementar, quanto dos contratos semelhantes, quanto de futuro de ações. Tá, e aí, por consequência, na semana seguinte, já vai voltar ao ambiente regular do CTC, é isso? Sim. Tá, apertado. Vamos então para o cronograma proposto de certificação, né? A gente colocou aqui como um marco aqui a entrega da última versão do RTC para release complementar, que foi agora no início de agosto, e a divulgação do catálogo que ocorreu no mês subsequente, em 12 de setembro. Né? A previsão de início de certificação, exceto o cronograma do PCO, como a gente acabou de passar, está para dia 22 de outubro iniciar, com a liberação do Sinacor no dia 26 de outubro. Né? Essa não é uma certificação oficial, então a gente não vai disponibilizar um roteiro. É um período muito similar ao que a gente fez tanto para a release complementar 1 quanto para a release complementar 2, que o ambiente vai estar disponível para testes livres pelos participantes. Né? A gente colocou um fim de certificação como final de novembro, mas a gente reforça que o ambiente ele vai ficar disponível para os participantes testarem depois também. Né? E a previsão de entrada em produção desse conjunto aí de melhorias, contratos, né, e novos produtos, mais o PCO, está previsto para o início de dezembro desse ano. Dúvidas? Júlio, só uma pergunta que eu recebi aqui via streaming. Com relação ao PCO, para aqueles participantes que não utilizam o Sinacor, tem como você falar um pouquinho mais sobre o fluxo de mensagens ou dos processos do PCO para aquele público que não utiliza o Sinacor? Claro. Para o público que não usa o Sinacor, ou mesmo para quem usa o Sinacor, a gente, né, vamos reforçar que a mensageria ela foi preservada, considerando que as mensagens de captura, alocação e o repasse, elas se mantêm, exceto aquelas que a gente apontou na apresentação. Então, o fluxo, o envio, o formato, o layout das mensagens é exatamente o mesmo que já ocorre em produção. Os arquivos que são gerados, acho que o 15... 13 ou 14. Mas não as mensagens, os arquivos, eles serão gerados também? Então, novamente, os arquivos, o BVBG 13 e o BVG 14, ao final do dia a gente gera quando restabelecer as informações para dentro do RTC. Essa é uma premissa que a gente está bastante forte para o PCO funcionar e não impactar a abertura do dia seguinte para os participantes. Ok, obrigado. Dani. Bom, pessoal, só para finalizar, então, agradecendo aí a participação de todo mundo, a partir de hoje a gente vai deixar uma estrutura da transição externa dos projetos. Para quem não conhece ou teve experiência com a transição externa, a gente acompanha, né, a prontidão do mercado dentro dos projetos, então a gente representa vocês, traz a visão de vocês de prontidão aqui dentro de casa, né? E se vocês tiverem qualquer dúvida, principalmente, né, a questão que a gente falou, sistêmica, por favor, nos procurem. Procurem seus RMs também, tá? Então, por ponto de vista de relacionamento, os RMs também, a gente senta um do lado do outro, então a equipe está toda unida ali, todo mundo tem informação.
Procurem eles também, sintam-se à vontade. O e-mail da transição externa é transiçãoexterna@b3.com.br. E se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, fale com a gente, tá bom? Obrigada, um bom dia para todos.